Dias. Durante todo o livro dele, ele está ironizando. É uma crítica ferrenha a essa ideia de humanização da ONU e desse governo, desse imposto mundial, pela paz. Ele diz que, na verdade, tem alguns países ricos, por exemplo, Estados Unidos, quem forma a Conselho da ONU, que tem interesses próprios no jogo, né? Ele finge que está ajudando, basicamente ele está dando interesses próprios disso. Então ele diz que estão os jogos de potências mundiais. E ele coloca um exemplo, ele diz assim, que quando foi formada, quando o União Reunida, hoje a gente vai fundar a ONU, por exemplo, 45, hoje a gente vai fundar a ONU, vai lutar com a mulher, qual foi, logo depois, largaram a bomba por exterminação. Então eles estavam reunidos, justamente o presidente dos Estados Unidos, aquela pessoa, aquela coisa, não, vou defender a paz, não. E depois de tudo, dando larga a bomba, nem bomba, então ele está criticando isso, que essa visão da ONU, e também tem várias críticas da ONU, e a Teresa, suporta a organização internacional, porque assim, por exemplo, se a gente vai pensar no ideal corintiano, o que aconteceu? Na Paz Perpétua e traz a Paz Perpétua e outros motivos. Algumas categorias internas foram transpostas para o plano internacional. Algumas categorias da Constituição, por exemplo, a Constituição interna, agora a gente vai ter uma Carta Internacional dos Direitos. A cidadania interna, agora tem a cidadania mundial. A ideia de foram transpostas para o plano internacional. E não poderia acontecer isso, não fecharia, não teria esse consenso mundial para que isso agora, justamente lá na Haiti, eles têm uma cultura diferente, como a gente vai impor. Muito bem. Como o Gano falou, o funcionalismo global. Mas o livro do Gano defende muito essa posição. Defende, isso que eu vou dizer, ele critica. O livro do Gano é um livro mais crítico, mais árdua. Mas, Valéria, não há problema nessa crítica, porque os internacionalistas criticam muito o que é a ONU hoje. Não é à toa que é da nossa, eu falo da nossa, porque a Pamela também trabalha exatamente na mesma área, mas não é à toa que é da gente que saem as maiores críticas dos artigos e eles falam para reformar a ONU. Para reformar a ONU. A questão é, ruim com ela, pior sem ela. Por quê, Val? Porque existem organizações em todas as outras áreas. E qual é a mais forte organização internacional que o mundo tem hoje? A Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio não vai desaparecer quando desaparecer a ONU também. Ou seja, nós não vamos deixar de nos relacionar e termos organizações internacionais se a ONU desaparecer, então cada um por seus por todos. Não. Porque a gente reconhece que é importante que elas existam. Por que é só importante que elas existam quando se trata da economia? E quando se trata da política e da ajuda humanitária, não é mais importante. Tu entende a questão do quebrar completamente com a ideia da ONU? Tudo bem, a ONU tem problemas, mas a gente não pode mirar a ONU e acertar toda a floresta, abater toda a floresta. Não, mesmo porque as grandes críticas da ONU, elas são concentradas no Conselho de Segurança. Né? Na Constituição, o Conselho de Segurança da ONU, a falta de representatividade de muitas instituições, mais ditadura. A gente fala dos princípios humanitários da Europa com a ideia de modernidade, depois do neoconstitucionalismo, tudo isso. A Europa, né? Estados Unidos. E agora, quando a gente está falando sobre isso, eles vêm, por exemplo, com a diretiva de retorno. Eles estão negando, eles querem que eles não mais falar. Eles se fecham. Mas é o caminhar. A França da igualdade, liberdade e fraternidade é a França que teve que ser vencida pelos haitianos e que não deu liberdade para aqueles escravos. A coisa ela é dual. Não é uma harmonia total que existe entre as coisas. Elas são duais, ao mesmo tempo que eles dizem choque. O mundo é de todos, vamos conquistar as Américas. Valéria, mas é isso que nos faz continuar andando. É isso que nos faz continuar andando. Essa dialética, né? Esse é o conflito. Mas eu só quero fazer essa segunda colocação, até porque acho que vai surgir ainda alguns questionamentos. E aí eu vou falar do que tu falou do jogo, do interesses, que é justamente do tópico esse próximo. Nós não podemos ser ingênuos, na minha opinião, de achar que estarmos no Haiti ou não estarmos é absolutamente a coisa para nós e para o mundo. Para mim não é assim que se condiciona essa relação. Por quê? O Haiti é um espaço. E se a gente olhar ele no mapa do globo, ele é um espaço estratégico. Absolutamente estratégico. Não é à toa que se chegou ali logo que se conheceu a América, ou se conquistou, enfim, a América.
E não é à toa, meus caros, que agora o controle da base aérea de Porto Príncipe foi passado pelo governo haitiano para quem? Para os norte-americanos. Razão de grande insatisfação brasileira. Não é à toa que os norte-americanos quiseram responsabilidade sobre o gerenciamento da base aérea. Não é à toa, essas coisas não existem à toa. Ou seja, o Haiti já era importante antes do terremoto. Ele toma uma dimensão estratosférica como terremoto, em termos de importância geopolítica. Se vocês têm alguma dúvida disso, vejam no nosso site Brasil Haiti a declaração do cônsul haitiano em São Paulo. Né? Absolutamente triste aquilo, mas ele não percebeu que o microfone estava ligado e ele disse que agora, no meio disso tudo, tinha uma coisa muito boa. E agora, então, eles ganhavam, as atenções estavam todas voltadas para eles, eles ganhavam importância no cenário. Veio relacionar com Bom, enfim, teve toda depois daquela, sim, teve todo o desenvolvimento. Olha no site do Projeto Brasil Haiti, está ali o link para o vídeo. O vídeo completo, que aconteceu. Muito bem. Sim, eu acho que sim, está muito destruído aqui. Se não assim, depois da declaração. Tem matado aqui. Muito bem. Se esse espaço já era, mas voltando, se esse espaço já era importante, porque os Estados Unidos já estavam lá antes, nós já estávamos lá antes desse terremoto, mas esse espaço já era importante, ele toma muito mais proporção de importância, ele ganha muito mais importância depois do terremoto. Por N razões, pelas razões que todos vocês já contaram aqui. Só que eu queria citar uma tríade que está se articulando agora lá no Haiti e que a gente vê que sim faltam nesse jogo de interesse. França, Estados Unidos e Brasil. Mas eu não sei se os players, que a gente chama de Estados que estão no cenário internacional, eles têm as mesmas intenções, jogam o mesmo papel e são vistos da mesma forma. Aliás, eu tenho quase certeza que não. Por exemplo, a França tem toda a herança, claro, tem o que liga culturalmente a França ao Haiti, mas também tem o ranço do que ligou a França ao Haiti. O Haiti era ex-colônia francesa. Então o haitiano tem muito problema para aceitar um mando, uma ordem que venha da França, uma gestão que venha da França, uma coordenação que seja que venha da França. Uma ajuda, mesmo uma ajuda, pelo orgulho. Talvez eles aceitem o Brasil também. Aí que eu vou chegar, é aí que eu vou chegar. E a França quer voluntariamente ajudar o Haiti, ponto. Vou deixar uma área da pergunta para falar do jogo de interesse. E a França é altruísta, não só quer ajudar o Haiti, ponto. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um discurso muito claro. É o discurso desde o 11 de setembro. É a ordem. É o discurso da ordem e da segurança. A questão não é levar desenvolvimento, promover independência, promover autonomia. A questão é a manutenção até as 8. A questão é da ordem e da segurança. Esse é o discurso norte-americano. Não é à toa que o norte-americano tem um interesse muito especial em relação, antes do terremoto, agora, claro que a coisa vai se questionar, mas que eles tinham interesse e um trabalho todo especial desde a formação da polícia haitiana. A polícia civil haitiana. Muito bem. Só uma pergunta de curiosidade. O Haiti tem alguma influência geográfica em termos de tráfico? Pela localização, tráfico de drogas? Sim. Tá. E aí, Carol, um estado fraco dá mais espaço para isso. Tu atua melhor, em termos de tu atuas enquanto traficante, tu atuas melhor no estado fraco. Então há todo o interesse dos Estados Unidos de controlar essa questão da segurança. Mas não há um interesse correlato na questão do desenvolvimento. E o Brasil? O Brasil, a gente não pode ser ingênuo também de pensar que o Brasil está lá somente de forma altruísta. Entretanto, é aquilo que eu coloquei antes. Todos os estados que estão lá, eles são players. Eles estão também nesse jogo internacional, né? Nesse jogo de ceder e cooperar e receber, etc. É claro que o Brasil tem uma posição internacional que nunca teve. O Brasil se tornou porta-voz do G20. O Brasil é um dos BRICS. E, aliás, ele dá o início da sigla dele, é Brasil, Índia, China e Rússia, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Me perdi depois, você me perdeu. Muito bem. O Brasil ganhou importante batalha no OMC, o Brasil se tornou uma pessoa que ele é o cara. O Obama disse que ele é o cara, o presidente do Brasil é o cara, independente
social da Holanda. O que a Holanda está fazendo lá? Porque a Holanda foi um dos primeiros, também adotou criança. Eu não saberia, Ju, agora. A Holanda agora abriu as fronteiras para a entrada de crianças.